Amigos, hoje há muitas explicações por que o Internacional perdeu para o Sport por 2-1. Se busca explicação pela falta de concentração, pelo excesso de responsabilidade, pelo peso do jogo que poderia decidir, enfim, se procura explicação para tudo. Se busca uma explicação para tudo que o Internacional não fez ontem contra o Sport ou o que o Sport impediu o Internacional de fazer. É preciso fazer uma análise completa do jogo. Preciso ver o que fez o Sport, por que fez, como se preparou e o que não fez o Internacional e como não se preparou para o jogo. São observações que nós temos que fazer a partir de agora. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, te inscreve no canal, vem para cá, compartilha conosco. Eu sou o Darcy Filho. Ninguém esperava a derrota do Internacional diante do Sport Recife, ninguém. Torcer para que isto acontecesse, como fizeram gremistas, flamenguistas, enfim, é uma outra questão. Agora, admitir como possível era muito raro aquele torcedor, ou aquele esportista, ou aquele atleta, ou aquele dirigente que pudesse imaginar, ou aquele cronista esportivo que pudesse imaginar. Foram feitos os cálculos de que o Internacional poderia ser campeão brasileiro no domingo, mas poderia, se fazendo sempre a ressalva dos jogos do Internacional contra o Sport, contra o Vasco, dos jogos do Flamengo, dos jogos do São Paulo, do Galo, enfim, se faziam todos os cálculos. Mas o Internacional não entrou concentrado para o jogo? Não sei se o problema foi de concentração. O Internacional sentiu o peso da decisão? Não acredito. Agora, é preciso saber, o Sport se preparou para o jogo, o adversário do Internacional se preparou para o jogo, é o primeiro sinal, se preparou. E o treinador disse antes do jogo, jogarei com 3 zagueiros altos, porque o Internacional tem decidido seus últimos jogos em bola aérea, e eu não vou permitir que isso aconteça, porque nós precisamos fazer com que a nossa situação no campeonato melhore. Nós precisamos fugir da zona do rebaixamento. Foi o que fez o Sport. O Sport cuidou da bola aérea do Internacional. Agora, o que o Sport não contava é com alguns atletas que são considerados muito bons no Internacional e não são tão bons quanto considerados. Eles erram em momentos importantes. O Dourado é um bom jogador de futebol, mas ele não é um craque. E ele erra. E com frequência. O passe, por exemplo, não é um dos seus fortes. Foi o que determinou o primeiro gol do Sport Recife. O segundo gol do Sport Recife foi um erro lamentável de desatenção, de desaplicação, de mau posicionamento. A exemplo do primeiro, também o posicionamento foi equivocado. Mas a bola parece... Pois é, mas contra o Botafogo teve um lance que o zagueiro, cobrou uma falta e o colega não viu, e o Yuri Alberto se valeu dessa desatenção e fez gol, e ele foi elogiado por isso. Então o jogador do Sport, a equipe do Sport, que não foi somente um atleta que participou do lance, foram 3 atletas participando do lance. Então a equipe do Sport demonstrou atenção durante todo o jogo. O lance da expulsão do Wendel foi um mau posicionamento, erro de colocação, ele foi mal, ele não é veloz. O Internacional se atirou para o ataque, sofreu. O Internacional sabe jogar quando uma equipe se retranca? Não sabe, já está visto que não. O Internacional só sabe jogar, e isto não é defeito, saber jogar em contra-ataque. Isto é também lucidez, porque aí você sabe o seu tamanho, você sabe por que você está fazendo isso. Este é um detalhe que é preciso considerar. E o Internacional não sabe ter que sair para o jogo. Por quê? Porque falta qualidade. Quando o Abel diz o seguinte, olha, levantamos 15 bolas, fizemos 16 e não entrou, é por falta de qualidade e por qualidade do adversário. Se você constrói várias oportunidades de gol e não faz nenhum, você tem que saber por que não fez. E aí é a falta de qualidade. E é isto que é preciso saber. Então o Internacional vai para a decisão do Campeonato Brasileiro, continua no páreo, continua à frente, continua dos disputantes. E me parece que o segundo, e a quem pode chegar também é o Flamengo. Ambos têm condições de, pelas próprias forças, disputarem o título. E continua o Internacional, 1 ponto à frente é quem está mais próximo da vitória. Mas tem que cuidar muitos detalhes. E eu digo o seguinte, o Flamengo tem equipe com melhor qualidade técnica que o Internacional. E chegar para decidir
no jogo da outra quarta-feira, no Maracanã, contra o Flamengo, o Internacional sai atrás, porque o Flamengo tem sim melhor equipe, o treinador tem melhores alternativas de trabalho. É preciso saber se o Abel Braga sabe por que perdeu ontem, ou se ele continua acreditando que a posse de bola, que o número de chutes, isso aí resolve. Não, já está mais do que provado que tudo isto não altera o placar, já dizia o poeta. Um abraço.